Olá, bom dia, meus amigos e amigas do CEGESP, sejam todos bem-vindos. Só para a gente relembrar as atividades da casa, nós temos essa atividade de domingo, que ocorre às 10 horas e às 19, para que a gente possa para que nós possamos ter mais pessoas participando. Na segunda-feira nós temos o Evangelho por Emmanuel, o estudo do Evangelho por Emmanuel, que é isso que é conduzido pelo Júnior, às 20 horas. Nós divulgamos o link no grupo do WhatsApp do CEGESP. E temos também nas quartas-feiras um estudo para os jovens, das 20 às 20h30, e também temos o atendimento das 14 às 17 presencial aqui na casa. Para que a gente possa dar início, eu vou convidar a Vanilce, que vai fazer a leitura inicial de hoje. Bom dia. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? O que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, muda o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não afeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim, também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar que a comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz da conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a
A fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Do livro Jesus no Lar, por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Agora já sintonizados com a mensagem que a Vanilce leu para nós, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez a Deus, recebendo as vibrações do alto, agradecendo por estarmos aqui, agradecendo pela vida, pela oportunidade e pelo amparo que recebemos a todos os instantes. Pedimos que nos abençoe nesta manhã, nessa semana que se inicia, equilibrando nossas forças, iluminando aqueles que não podem ou não puderam estar aqui nesta manhã. Ilumina o Manfred, que ele possa receber as bênçãos do alto para nos trazer a explanação de hoje. Nos ilumina mais uma vez, hoje e sempre. Que assim seja. Senhoras e senhores, muito bom dia, um belíssimo dia hoje, esse sol maravilhoso lá fora. Quero dar-lhes as boas-vindas e agradecer sua presença e a oportunidade de mais uma vez estar participando das atividades desta casa que sempre nos tem acolhido. Que Jesus possa nos inspirar a todos para que as verdades do Mestre sejam ditas e não as nossas. Jesus é o educador por excelência, é o professor dos professores, o mestre dos mestres. Ele nos ensinou como nos portarmos, como nos conduzirmos, como agirmos, como tratarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Amai o vosso próximo como a ti mesmo, disse ele. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está conosco naquele momento, naquele lugar. Podemos às vezes achar que o próximo é um que sempre faz parte do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo de amigos, mas o próximo é aquele que está conosco no ônibus, que está conosco no carro, que está conosco no centro espírita, que está conosco em casa, naquele momento. Jesus também nos ensinou que nós temos um Pai amoroso, que nos criou simples e ignorantes e nos deu a eternidade para aprender. Aprender a tratar o próximo com respeito e benevolência, aprender a tratar a nós mesmos com respeito e benevolência, a sermos caridosos uns com os outros. Mas Jesus também ensinou mais, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, tudo que existe. Amar mais Deus do que os nossos próprios pais ou filhos, inclusive. Ensinou ainda que Deus, nosso Criador, nos deu um presente maravilhoso,
chama-se livre-arbítrio, que significa que nós podemos escolher como nós vamos aprender, como nós vamos crescer. E já que nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a vontade, nos deu a capacidade de desejarmos as coisas. Porque somos filhos de Deus e, sendo filhos de Deus, somos co-criadores. Significa que participamos da criação, da obra da criação. Em escala bem pequena, com certeza, mas nós moldamos o mundo ao nosso redor, através de nossas vontades. Nós criamos o nosso ambiente doméstico, que tem a ver justamente com o texto da introdução, quando Jesus percebeu que a conversação estava caindo para as guerras políticas, para a discussão inútil, para as brigas. E ali Jesus então mostra que nós podemos ter vontade de pensar diferente, de começarmos a edificar, significando isso, termos vontade de parar de ficar só criticando e falando mal, de achar ruim, de reclamar uns com os outros e passarmos a olhar, como diz o ditado, o copo meio cheio, ao invés de meio vazio. Com a inauguração, vamos dizer assim, da prática do culto do Evangelho no lar, Jesus nos ensinou também que para mantermos essa harmonia, precisamos entrar em contato com o Pai Celestial. Pegar um telefoninho celular e fazermos a chamada ligação direta com Deus. Logicamente que a ideia do telefoninho celular é só uma ilustração, é só um desenho para entendermos. Mas como é que então a gente forma essa ligação com Deus? Como nós usamos esse telefone e qual é o número de Deus? É a prece, é a oração, ou o rezar, como dizem alguns cultos. Aqui no Espiritismo nós usamos mais a palavra prece, que é aquele momento, aquela conversação íntima com Deus. E o que nós fazemos nessa conversação íntima com Deus? Muitas vezes achamos que precisamos nos ajoelhar, precisamos largar tudo que estamos fazendo e nos recolher naquele cantinho e ficarmos lá por um período de tempo fazendo essa conversação íntima com Deus. Mas nos ensinam os Espíritos que não é bem assim. Nós não precisamos largar daquilo que estamos fazendo para conversarmos com Deus. Da mesma maneira que nós não largamos os nossos afazeres diários, sejam no emprego, sejam nos trabalhos domésticos, para pensarmos nos nossos familiares ou termos as preocupações em nossa mente. Continuamos tendo esses pensamentos e continuamos fazendo o que temos que fazer. Nos ensinam os Espíritos que é dessa mesma forma que podemos e devemos conversar com Deus o tempo todo. Pensar enquanto estamos caminhando, enquanto estamos num momento alegre e feliz, porque quantas vezes nós lembramos de Deus quando estamos num momento alegre e feliz. Naquela festividade, naquela celebração com a família ou em algum outro evento
que podíamos, obviamente, antes da pandemia. Quantas vezes paramos em nosso íntimo e, nossa, Senhor, obrigado por esse momento, tá tão gostoso, estou tão feliz, estou tão contente de estar junto com aqueles a quem amo, com aqueles que eu me sinto bem. Muito obrigado, Senhor. Pronto, fizemos uma prece. É uma prece simples, porque nos ensina Allan Kardec que não adianta ficar floreando. A melhor prece é aquela simples, que sai do coração, com palavras simples. Primeiro a gente tem que entender o que nós queremos, porque muitas vezes é igual uma criança, quer pedir alguma coisa para o pai, mas nem ela não sabe o que ela quer direito. Ela pede uma coisa, daqui a pouco já quer outra, nem se organizou nos seus pensamentos e está pedindo. Assim somos nós também. Nós pensamos demais e nos organizamos de menos. Então nos ensinam os Espíritos, através do nosso querido Allan Kardec, que para fazermos uma prece precisamos estar centrados, precisamos estar conscientes daquilo que vamos pedir. Mas aí vem aquela dúvida: puxa vida, mas eu estou começando a entender o cristianismo, o Espiritismo está me ensinando que não devo me apegar aos bens materiais, às coisas materiais. Eu gostaria de uma casa um pouco melhor, talvez um carro um pouco melhor, quem sabe um emprego um pouco melhor, mas o Espiritismo me ensina que eu não devo pedir nada disso porque tudo isso são coisas materiais. Não, o Espiritismo não ensina isso. E é disso que nós vamos tratar na Eficácia da Prece, que está no capítulo 27, Eficácia da Prece, em que Kardec começa com a seguinte fala de Jesus: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, todas as coisas que pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Essa frase parece um tanto miraculosa demais. É o melhor estilo O Segredo. Quem já viu aquele documentário O Segredo, que basta você acreditar fortemente e mentalizar e fazer aparecer na sua mente com toda a força, com toda a certeza, vai brotar cheque do nada na sua caixa de correio todos os dias. Parece que Jesus está falando a mesma coisa. Não, não é assim. Jesus está nos ensinando algumas coisas que precisamos aprender, que precisamos compreender. Primeiramente, que Deus nos criou. Ele é o nosso Pai. Nos deu as faculdades da inteligência e do sentimento, mas que começamos sem isso, sem inteligência e sem sentimento, significa simples e ignorantes. E nos deu as oportunidades de aprendizado. Mas para aprender, eu tenho que querer aprender, concorda? Então, ele nos deu também a faculdade da vontade. E conforme vamos crescendo, vamos entendendo, vamos aprendendo, vamos desenvolvendo outras vontades. Ora, quem de nós continua hoje com os mesmos desejos e as mesmas vontades de quando éramos crianças de 4, 5 aninhos? As preocupações daquela época não eram outras? Que doce eu quero agora? Eu quero aquele pirulito, eu quero essa bala, quero isso, quero aquilo. Chega na adolescência, tem outras vontades, outros desejos, outras descobertas. Na fase adulta, já temos outras preocupações, já temos outros desejos, outras vontades. Na fase madura e depois na fase da idade boa, que estamos nos aproximando também, que é a idade em que nós juntamos toda a experiência, mas ainda assim continuamos com nossas vontades. Mas, se Deus nos deu a vontade,
significa que nós podemos desenvolver e podemos ter essas vontades. Mas aí vem o Espiritismo e diz que todas as coisas materiais não nos importam. Então precisamos compreender melhor o que tudo isso quer dizer. Obviamente que Jesus não está dizendo aqui que basta eu querer e ficar pedindo para eu ganhar na loteria sozinho, para eu ter uma vida mansa o resto da existência. Não é isso. Mas se eu desejo algo material melhor, eu posso pedir para Deus. Sim, por que não? O negócio é que a gente costuma pedir e já quer na hora, naquele momento. Esse é o problema. E é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Você deseja algo? Ótimo. É como se Deus falasse assim, em nome, como um bom pai faria. Tudo bem, meu filho, mas espere um pouco, tenha paciência. Deixa eu organizar as coisas para você. Porque Deus, melhor do que nós mesmos, conhece o nosso coração. Conhece, Ele sabe o que nós precisamos, o que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. Então nós pedimos alguma coisa e Deus, na sua sabedoria suprema, muitas vezes pode nos atender e somos testemunha disso, de que Ele atende. Muitas vezes não da forma como nós desejamos, mas da forma como Ele sabe que deve ser. E aí cabe a nós a resignação e a submissão, porque Deus nunca nos falta. Deus não quer o nosso sofrimento, Ele não quer o nosso desânimo, nossa tristeza. Deus quer a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso bem-estar. Ele quer, de certa forma, a nossa alegria. Mas a alegria verdadeira, saudável, a felicidade real, não aquela que vem dos prazeres materiais, não porque agora eu tenho isso, porque agora eu tenho aquilo, porque agora eu tenho isso, mas amanhã eu já não dou mais a mínima para isso. Ou então alguma coisa acontece com aquilo, quebra, aquilo já me irrita, já me deixa bravo, querendo trucidar alguém, não é? Então essa felicidade, ela é fugidia. Deus quer que a gente aprenda o que é a verdadeira felicidade, e os Espíritos vêm nos ensinar que a verdadeira felicidade não é uma coisa que vem para nós, e sim o contrário, é aquilo que sai de nós e vai de encontro ao próximo. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Cada vez que fazemos algo de bom, quando fazemos sem esperar nada em troca, qual a sensação que já sentimos, que tivemos? Aquilo não foi uma coisa muito agradável, não foi a melhor coisa que nós sentimos? Esse é o início da construção da verdadeira felicidade. Mas como nós vamos chegar a isso? Só tem um caminho: estando em contato com Deus mais vezes. E aí entra de novo a história da prece. Quando nós estamos com saudade de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, o que a gente faz? Não pegamos do telefone e... e aí, como é que tá? Tá tudo bem aí? Nem que seja só alguns segundos, a gente não faz assim? É assim que deveríamos fazer com Deus o tempo todo. E o mais fácil é que não preciso nem botar a mão no bolso e pegar alguma coisa na mão para conversar com Deus. É só pensar. Senhor, como é que tá? Eu posso isso, poderia aquilo? Simples. Em qualquer instante. Mas será que Deus vai atender em todas as nossas necessidades? Ele vai atender as necessidades verdadeiras. As futilidades, ou seja, os exageros,
talvez ele não atenda para alguns. Mas se ele entender que para outros isso é importante porque ainda está preso nesse mundo, ele, quem sabe, ele pode atender. Visto que ele atende. Porque, gente, nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se nós vemos pessoas que nós julgamos fúteis ou adquirindo futilidades, não está em nossas mãos julgar isso, porque se está nas mãos daquela criatura, é porque Deus permitiu. Porque Deus entende que aquela criatura ainda precisa daquilo para se sentir um pouco melhor. Ainda está buscando formas de preencher o vazio do seu coração. Então Deus permite. Mas pergunto agora, nós estamos nessa condição de precisarmos ainda de coisas fúteis para preencher o vazio do nosso coração? Se assim fosse, nenhuma das senhoras ou senhores estaria aqui nos ouvindo neste momento. Então significa que a nossa prece já precisa ser de outra forma. Precisa ser mais bem pensada. Lembra a organização do pensamento? Precisa ser mais bem compreendida a nossa própria necessidade para então começarmos a pedir para o Criador para sermos atendidos. Significa que nenhum de nós ainda precisa, melhor dizendo, pedir para Deus por riquezas, por um emprego melhor, por isso ou por aquilo. Significa que cada um já está na condição que precisa para o seu progresso espiritual. Significa que o coração já não está mais tão vazio assim. A gente aqui acha. Mas o nosso coração já está bem preenchido. O que falta é começar a olhar esse preenchimento do coração com um olhar mais apropriado. Entender que nós já temos pessoas que nos amam. Entender que nós já amamos pessoas mais do que coisas materiais. Que se temos um carro e alguém fez um risco na lateral do carro, com uma chave, com um prego, sei lá eu, que seja só um carro, paciência, que Deus abençoe a criatura que fez isso para que ela não volte a fazer. Isso é uma prece. Pedir por paciência, paciência, eu não sei vocês, mas eu já aprendi uma coisa, tem coisas que Deus, Ele nos dá na hora. Pediu, pumba, aconteceu. E uma das que aprendemos a não pedir mais é paciência. Porque toda vez que pedimos, Senhor, dá-me paciência, nossa, mas é o dia inteiro com obstáculos e dificuldades, nos levando a exercitar a tal da paciência. Eu já parei de pedir paciência, porque eu já não tive mais paciência para isso. Então, começar a pedir por outras necessidades. Por exemplo, estamos um pouco aborrecidos. E já começamos a entender que isso não é bom. Apesar de gostarmos de ficar aborrecidos, porque se não gostássemos de ficar aborrecidos, não ficaríamos aborrecidos. A verdade é essa, a triste verdade é essa. Então, se começamos a perceber que isso incomoda o nosso próximo, é hora de começar a pedir para Deus por força e coragem para deixarmos de ser rabugentos, aborrecidos e irritadiços. Será fácil essa mudança? Sou testemunha, sou o primeiro a levantar a mão e dizer que não é fácil. Porque eu próprio sou rabugento, sou irritado, sou nervosinho. E é uma das grandes brigas que eu tenho de mim para comigo mesmo. Mas tem outras coisas que podemos pedir também. Se as coisas não andam muito bem da forma como nós gostaríamos que fossem, Senhor, acerena meu coração, acerena-me,
minha mente, dá-me um pouco da tua paz, me ajuda a entender melhor o que está acontecendo e quem sabe mesmo encontrar uma possível solução para deixar de sofrer aquela preocupação. Talvez na hora não apareça nada e não vai acontecer alguma coisa como que por encanto. Deus não é David Copperfield que vai fazer aquele estralar de dedos e a coisa vai mudar, acontecer. Para quem não conhece, David Copperfield era um dos grandes ilusionistas dos anos 80 e 90, esses famosos mágicos da televisão, da mídia. Ele fazia umas coisas assim bem interessantes para quem é da nossa idade, assim, que já teve uma vivência nos anos 80. Deus não é assim. Deus não é um ilusionista. Deus é a verdade pura. Então nós pedimos alguma coisa, uma ajuda, uma solução. Ele vai enviar um mensageiro que é um espírito benevolente, é um benfeitor, um dos nossos benfeitores. Quem sabe até mesmo um de nossos próprios familiares que já se foi, que já voltou para a pátria espiritual. E vem nos inspirar por pensamento alguma ideia, alguma provável solução para resolver aquele perrengue daquele momento. Se nós tivermos fé, conseguiremos ouvir esse pensamento, resolveremos o problema e seremos gratos ao Senhor e aos espíritos benevolentes que nos assistem. Também chamamos carinhosamente de nossos benfeitores, dentre eles até mesmo nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, espírito guardião, como queiram. Porém, se não tivermos fé, vamos passar por aquela preocupação, talvez vamos ficar pensando na solução e ela virá, obviamente, porque Deus não deixa de atender a ninguém, mesmo aqueles que não pensam nele, e principalmente esses ele ajuda mais, porque Jesus já nos ensinou que muito será pedido a quem muito foi dado, mas ninguém fica desamparado. Então ele inspira aquela pessoa que não tem fé. E a pessoa vai achar que aquele pensamento é seu, vai encontrar a solução, vai resolver o seu problema. Porém, no final ela vai dizer: puxa, como eu fui esperto, essa ideia foi fantástica, como eu sou inteligente. Graças à minha esperteza, eu resolvi este problema. Pensando bem agora, quem nunca pensou assim? É uma forma de ingratidão, com certeza. Mas será que Deus está preocupado com isso? Se Ele nos deu a liberdade de aprendermos como queremos, é um primeiro momento de começar a perceber os pensamentos que nos são inspirados, ainda que se ache de primeira mão que é próprio. Mas aos poucos, com o progredir do Espírito e com as diversas existências num corpo físico, como Jesus ensinou, é preciso nascer de novo. Esta criatura começará a se melhorar, começará a compreender as grandes verdades do céu. E aos poucos começará a ser grata a Deus. E quanto mais agradecido, mais receberá naquilo que realmente precisa. Porque a partir daquele momento que começar a reconhecer Deus, significa que aquela criatura já tem o seu coração preenchido, ou já está preenchendo, e já não tem mais necessidades das coisas materiais para satisfazer a si. E começará
a compreender que o que precisa pedir para Deus é apenas e simplesmente por força, coragem, paz, serenidade, mas com agora um pequeno acréscimo que Jesus também nos ensinou, que Deus irá nos fornecendo isso, irá nos dando isso, na medida em que nós mesmos nos esforçarmos por aquilo. Não mais ficar esperando como num milagre, como um passe de mágica, que as coisas se resolvam, que as inspirações surjam ou que as coisas acabem acontecendo por si mesmas. Desejo um emprego melhor? Peço para Deus, mas não adianta ficar assim, ó, Senhor, eu quero um emprego melhor, um salário um pouquinho melhor, pode ser? Não, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente eu tenho que saber que emprego eu quero. Não é óbvio isso? Eu quero um emprego melhor, tá, mas, criatura, o que você quer fazer? Você quer ser médico, quer ser enfermeiro, você quer ser, enfim, advogado, quer ser músico, quer ser... sei lá eu. Organiza teu pensamento. Decida primeiro o que você quer ser. E aí pede para Deus: Senhor, eu gostaria de ser médico. E aí começa a se esforçar. O que vai ter que fazer em primeiro lugar? Começar a estudar, obviamente. Mas daríamos até um conselho assim, por fora, um abre parênteses, verifica no YouTube ou algum lugar, ou conversa com algum profissional se realmente é aquilo que quer. Porque se fosse no meu caso, se eu fosse ver no YouTube, tem algumas imagens de cirurgia, coisa assim, amputações, essas coisas, eu não aguento isso não. Eu já fui no hospital levar uma criancinha pequena só para socorrer, só para levar no hospital, quando o médico começou a atender lá e veio com aquela agulha para fazer uma, como é que chama, sutura? Costurar a criança. Ele teve que atender primeiro eu do que a criança, porque eu desmarquei aquilo, não teve jeito. Então a gente precisa entender primeiro o que é que nós queremos realmente. E aí se esforçar. Não é isso mesmo que eu quero, eu aguento, eu tenho fôlego, eu tenho estômago, eu tenho coragem para enfrentar isso. Ou seja, advocacia, seja no ramo militar, seja o que for. E aí se esforçar, tem que estudar, tem que se preparar. Tem que entender que tem profissões que você vai trabalhar das 8 da manhã até 11h30, daí das 2 da tarde até as 5h30. Mas tem empregos que você vai ter que estar de plantão 24 horas por dia. Médicos, por exemplo, são aqueles que em qualquer momento tem que ligar: doutor, tá passando mal teu paciente, corre aqui, 2h30 da manhã, ótimo, estou indo. E de repente já emendar o plantão e ficar direto até as 2 horas da manhã do outro dia. Então a gente tem que estar ciente de tudo isso. Queremos ser? Podemos ser. Mas precisamos estar cientes, porque não adianta fazer de tudo para se tornar médico, e aí chega na hora de ser o médico, está com um diploma na mão, se formou. Estou usando só como exemplo, tá? Isso serve para qualquer profissão. E aí, de repente, mas seria uma chatice isso, ficar levantando 2 horas da manhã, porque tem que atender aquele carinha ali que não pode esperar até 7 horas, 8 horas da manhã, quando é o horário de plantão normal. Está sendo grato e digno da misericórdia de Deus, do atendimento daquele pedido que Deus fez para aquela criatura? Aí a prece teve eficácia? Teve eficácia. Mas a criatura em questão não se fez digna, não se fez merecedora. Se pegarmos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele lança outros exemplos aqui, mas a inspiração hoje foi de passar, neste momento, foi de passar este exemplo, porque é algo mais palpável, mais atual. Quantos de nós já pediu por um emprego e depois conseguiu esse emprego, ou conhece alguém
e depois ficou frustrado com esse emprego. Por uma razão simples: não organizou o pensamento. Não pesquisou, não buscou antes de fazer o pedido. Não se preparou adequadamente. Não compreendeu o que Deus queria. Porque vamos colocar assim: todos nós já sabemos que a própria encarnação foi planejada por si própria. Livre-arbítrio. Nós não nascemos à toa. Nós não estamos na situação que vivemos à toa. Nós somos quem nós mesmos nos fizemos. Cada um aqui se fez a si próprio, através das experiências que foi escolhendo. Então, se está numa existência complicada, é porque pediu aquela complicação. Porque quando estava preparando a nova existência, planejando, entendeu que precisava de um grauzinho de dificuldade naquela situação, naquela circunstância, para aprender a se sujeitar aos desígnios da providência divina. E aí nasce. Os espíritos se organizam, Deus permite, os espíritos se organizam, planejam toda a existência, lógico, os pontos principais, não cada pormenor, e aí a gente nasce. E aí já começa com as dificuldades aqui, ali, já começa a ficar bravinho, já começa a ficar irritado. Não, porque é difícil, porque é complicado, porque é isso, porque Deus é injusto. Acusamos Deus de injustiça de uma coisa que nós mesmos escolhemos. Que bonito. Talvez para alguns possa parecer um pouco estranha essa fala. Mas como acreditamos em Deus? Será que nós gostaríamos de ter uma vida? Puxa, eu não posso ter uma única escolha. Eu queria tanto uma coisa e não posso. Isso seria justo? Que Deus seria esse? Amoroso? Bondoso? Generoso? Se Ele ditasse a nossa vida: ó, você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser mais ou menos, você vai ser um mendigo e você vai ser um multibilionário. É justiça isso? Não. Então significa que nós temos que ter um olhar diferente. Que Deus nos deixa escolher. E escolhemos lá e vivemos cá. Tudo o que nós passamos, nós escolhemos. As situações, as complicações, até mesmo as alegrias. E aí determinada criatura escolheu uma vida para aprender a viver na simplicidade, na humildade. E chega uma hora que ele planeja: não, eu quero ser coletor de lixo. Uma existência em que eu vou ajudar uma cidade, toda uma comunidade, a viver livre de perigos à saúde pública. E aí cresce com esse objetivo, nessa simplicidade. Só que aí começa a sociedade, começa a família, começa a mídia, começa as novelas, os filmes. Não, porque você tem que ser alguém, porque você tem que ser alguém. A própria escola faz esse discurso. Não se assustem. E acabamos cedendo. Nossos pais muitas vezes não compreendem. Não é culpa deles. Todos somos assim ainda. Não compreendemos as verdades. Mas aí de repente a criatura vai e se esforça, se mata para estudar, se arrebenta de estudar, perdão, e se forma advogado. E prospera, obviamente. Só que tem uma vida infeliz. Por quê? Porque a felicidade dele não estava ali. A felicidade estava naquilo que ele planejou, que era uma vida simples, coletando lixo, limpando, higienizando a sociedade. Quando nós começarmos a compreender Deus, nossas vidas serão diferentes. Nossas vidas serão melhores, não no sentido financeiro da coisa, mas no sentido de encontrarmos paz no coração,
precisarmos visitar, por assim dizer, menos os médicos, me desculpem os médicos de plantão, procurar menos médicos, menos psicólogos ou psiquiatras, me perdoem também os psiquiatras e os psicólogos, por estar fazendo talvez uma propaganda contrária, não é nada disso, mas viveremos mais em paz. Precisaremos menos de advogados, porque, enfim, menos confusão teremos em nossas vidas. E viver uma vida sem confusão, sem conflitos, não seria o ideal? Se acreditamos que esse é o verdadeiro ideal, então fica uma pergunta que não quer calar. Por que complicamos tanto, então? Por quê? Por que a gente inventa tanta coisa para a cabeça? Não porque agora eu preciso disso, não, porque eu preciso daquilo, não porque agora tem que ter não sei o quê, tem que isso, e nunca estamos satisfeitos. Viver na simplicidade. Se me permitirem uma sugestão de filme para assistir, só que esse só encontrarão no YouTube, acreditem, é um filme católico, mas como eu sempre digo, é o filme mais espírita que eu já vi na minha vida. Chama-se São Felipe Neri, Eu Prefiro o Paraíso. É a história verídica de um padre, no período da Idade Média, eu não sei que época exatamente, talvez nos anos 1300, 1600, nesse período assim. E esse padre, ele vivia o verdadeiro cristianismo. Chega uma hora que ele é questionado por alguns jovens, o que ele deseja para se sentir melhor, para viver melhor, para um futuro melhor, ele fala nada. Aí olham para ele assim, porque ele só tem a roupa do corpo, olham para ele e falam, mas você não tem nada? Aí ele olha assim, eu não tenho nada, é isso mesmo, eu estou tranquilo assim, estou bem assim. Talvez fique mais fácil de localizar ou de lembrar com O Apóstolo da Alegria. Assistam, são 2 filmes, São Felipe Neri 1 e 2. Como já dissemos, são filmes católicos, mas que tem a essência cristã, que é o Espiritismo. O Espiritismo nada mais é do que o verdadeiro cristianismo. Por isso que se fala tanto em Jesus. Eficácia da prece, minhas irmãs e meus irmãos, ela terá conforme o uso que fizermos dela. A prece, recapitulando, nada mais é do que uma conversa íntima com Deus. Podemos fazer essa prece, essa conversa com Jesus também, podemos ter com o nosso anjo da guarda, guardião, com algum espírito familiar, podemos, porém tudo sempre vai ser consultado Deus, porque é Ele quem decide em última instância. Quando dirigimos preces a Jesus, é Deus quem vai permitir ou não. Jesus mesmo já reconheceu isso. Então, para termos eficácia em nossas preces, em nossas conversas íntimas com Deus, possamos ser mais lúcidos, perguntar a nós mesmos, preciso realmente daquilo? Ou eu preciso de outra coisa? Precisamos de paciência? Precisamos. Precisamos às vezes precisamos pedir ajuda para ter paciência, não pedir por paciência. Pedir por serenidade, tranquilidade. Quando a gente está com aquele emprego, aquele chefe chato. Senhor, ajuda aquele chefe a ser menos chato, mas ajuda primeiro a mim para compreender aquele chefe chato. Essas preces realmente, na nossa condição aqui, essas aqui realmente serão acolhidas. E que Jesus possa ser nosso guia, nosso modelo, hoje e sempre. Que assim seja. Então, já que falamos hoje, o assunto hoje foi a prece, vamos fazer a nossa prece. Vamos aproveitar um momento de serenidade do coração. Vamos, não por um esforço físico, não é com força que se faz isso, mas
com a expansão do sentimento. Imaginem-se crescendo como se fôssemos bolas crescendo, e nesse crescer vamos percebendo a presença de alguém muito especial ao nosso lado. Este alguém é o nosso guardião, aquele espírito benevolente, evoluído, muito bondoso, que escolheu cuidar de cada um de nós. Cada um tem o seu. E escolheu cuidar de nossos corações, de nosso progresso espiritual. Vamos sentir nesse momento o abraço deste querido irmão. E neste abraço aconchegante, vamos nos alegrar. Estamos ainda na presença de Jesus, nosso querido Mestre. Jesus, Mestre amigo, graças te damos por mais uma manhã, por mais um dia, nos permitires estarmos reunidos em uma de tuas casas, para nos ensinares sobre nosso Pai Celestial. Graças ao Senhor. Graças pelos mensageiros que nos permites o tempo todo, nossos benfeitores, a nos inspirarem, nos cuidarem, nos protegerem, nos ampararem em todos os instantes de nossas vidas. E graças a Ti, ó Pai Celestial, Senhor da vida, Senhor dos mundos. Graças por nossas vidas, graças por nossos familiares, por nossos amigos, graças pelos empregos que ora temos, graças pela saúde física de que dispomos, graças pela lucidez e serenidade que temos nesses momentos em que muitos se preocupam em demasia, outros se desesperam, outros tantos não encontram saída. Graças, Senhor, pelo ar que respiramos. Graças pela capacidade de pensar, de ouvir, de sentir os aromas, os odores, de enxergar, de mover as nossas mãos, braços, de manipularmos as coisas. Graças pelos pés que nos transportam, que nos conduzem, que nos levam para onde queremos ir. Graças, Senhor, pelos entendimentos que nos deste, por Tuas leis perfeitas que nos ensinam, por esta terra que nos acolhe, esta grande escola e este grande hospital que as nossas almas ainda precisam para se curarem completamente das impurezas, das doenças psíquicas, emocionais que cada um de nós carrega em seu íntimo. E nos permites, ó Senhor, o nosso querido médico das almas, nosso querido Jesus, a nos curar aos poucos, sem nos forçar, sem nos violentar o entendimento. Obrigado, Senhor. E que sejas com nossas famílias, com nossos empregos, agora e sempre. Que assim seja.